Curso de Arduino, aula 10. Transistores. Segunda aula sobre transistores. Vamos utilizá-lo como chave liga e desliga eletrônica, muito necessário em circuitos, e geralmente o liga e desliga eletrônico é acionado por um sensor de temperatura, de pressão, de distância ou deles misturados. Faremos o detalhamento do circuito, né, e explicaremos o seu comportamento. Bem, aqui está o circuito funcionando, né, a luzinha piscando. O nosso Uno fornecendo 3 fontes aqui, 5 volts no fio amarelo, fio laranja oferecendo o terra e o fio preto aqui na porta 2, ligando ali nas duas resistências. No nosso modelo nós vamos considerar somente uma, que fizemos para enfraquecer ao máximo a corrente que vai para a base do transistor para preservá-lo, só por causa disso. Se vocês quiserem ver desligado, né, para não ofuscar, podemos desligar aqui para vocês terem uma visão dele sem o ofuscamento dos LEDs. Vamos aproximar aqui, ó. Fio amarelo indo na resistência, a resistência se conectando ao LED, o LED se conectando ao fio branco entrando aqui pelo coletor. Quem está entrando aqui na base são as duas resistências que estão vindo ali do terra. E eu marquei a perninha do emissor para nunca errar, mas qualquer coisa nós vamos ensinar na próxima aula como identificar as perninhas do transistor, portanto não se preocupem. Então vamos ao circuito esquemático. Eu vou evidenciar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a forma como eu desenhei aqui o domínio do transistor. Por que que eu desenhei dessa forma aqui? Eu vou ampliar. Isso é porque eu pretendo dar um sentido bem didático a essa aula. Toda aula deve ter alto conteúdo didático. Então, eu estou fazendo isso, vocês deveriam achar óbvio, mas não é o que eu encontro na internet. Muitas vezes eles já apresentam o transistor com as ligações. A pessoa que não vai fazer o circuito fica em dúvida. A pessoa que é novata no ramo. Então, estou explicitando muito bem aqui a ligação, é o seguinte. Essa pequena união que fica aqui com uma reta mais baixa é o circuito emissor base. É preciso que isso fique muito bem claro, porque isso vem da ligação da base com a sua corrente baixa. Então, essa parte daqui, o lado direito do circuito, corresponde ao lado de baixa corrente. Você estabelece aqui é que é a chave do circuito. Então, esse pequeno pedaço aqui, ó, emissor base. Essa é a chave liga-desliga do transistor e depois de ligar, né, por volta de 0,6, 0,7 volts, que a maior parte dos transistores é ativada. E aí começa a passar a corrente entre emissor e coletor, e mais corrente entre base e coletor também, mas principalmente entre emissor e coletor, que é a afinidade do circuito, que vai ligar a nossa carga. A carga tem uma resistência menor aqui, ó. A resistência maior é para fazer com que entre uma baixa corrente na base para ativar o transistor. Então, a primeira coisa a se fazer num transistor é identificar coletor, base e emissor. Nós vamos identificar isso com o multímetro, mas deixaremos isso para a próxima aula. E, para que não fique na cabeça de vocês uma contradição, que a gente fala, ó, o transistor pode ser usado como uma chave em que uma pequena corrente controla uma grande corrente. A pessoa olha para as resistências e fala assim, não, mas a maior carga está aqui nos 20.000 ohms, aquelas duas resistências que eu mostrei para vocês de 10.000
né? Conjugadas na ligação em série, elas formam 20.000 ohms. Quando se aproveita a fonte forte do circuito, que seria aqui a entrada 2, por exemplo, que dá por entre 3,3 e 5 volts, né, na placa Arduino, você está recebendo corrente alta. Então, por isso que a resistência tem que ser alta para que entre aqui na base uma pequena corrente e não danifique o transistor. Aqui é um ponto fraco dele, o circuito entre a base e o emissor. Já o coletor é capaz de aguentar grandes correntes. Então, 1.000 ohms aí é realmente um aparelho de grande resistência. E isso aqui é para segurar a corrente no LED. O LED poderia estar depois aqui. O que importa é que aqui é um circuito de uma corrente alta. Mas temos o resistor de 1.000 ohms que aguenta bem. Vocês viram que o LED não está luminoso demais. Tá? Segundo as especificações dele, né, uma resistência de um resistor de 1.000 ohms dá conta tranquilamente. Então vejam, o emissor também podia estar ligado à base por uma resistência, só que como base e coletor estão ambos guarnecidos de resistores, a gente não precisa muito disso. Além do mais, a ligação aqui do emissor é com o terra. E o coletor estará ligado na carga alta. A base pode vir de uma carga baixa ou alta. Poderíamos ter ligado a 3,3 volts. Só que nós estamos aqui com um controle que é feito por uma saída GPIO, né, do Arduino, e por isso essa saída pode ter uma voltagem alta. Então estamos guarnecendo a base com um resistor grande, né, um maior resistor aqui. Mas isso aqui não tira o significado de que uma pequena corrente na base, se a resistência é alta, a corrente é baixa. Então, a corrente baixa da base está regulando a maior corrente no coletor. Então, deixando a maior parte aqui do circuito evidenciado, guardem bem. Nós temos emissor e coletor, cada um no lado. O coletor com a carga aqui, tá? Geralmente o aparelho que vai ser controlado. Emissor se liga ao terra e a base vem de alguma fonte comum com uma corrente baixa. Vocês vão observar que nos amplificadores, base e emissor virão do som de um microfone ou da saída de som de algum aparelho, tá? Um toca CD, ou então um toca MP3, ou então de um microfone. Então a entrada é por base emissor, a saída é coletor até a fonte, que os 5 volts estão representando a fonte. Um outro detalhe é que, olhando os desenhos convencionais em que você tem fonte do lado emissor e fonte do lado coletor, lembre-se que nós temos a fonte representada pelo Arduino com 5 volts. E a fonte do lado do emissor, onde está? Está aqui no pino 2, que fornece e para de fornecer, fornece e para de fornecer, porque está acionado o pisca-pisca dentro do programinha que controla esse circuito e que nós vamos mostrar o fonte para vocês agora. Bem, vamos ver o fonte do projeto. Declaramos a porta 2 de entrada e saída como transit, uma constante. E no setup, que equivale a um init, rotina executada uma só vez, da primeira vez que o programa roda, declaramos esse pino transistor, o pino 2, né, como de saída. E no loop, nós alternamos o seguinte: o LED é ligado, fica um pequeno tempo, aí é dado um delay de 4 segundos, e aí ele é abaixado, ele é desligado. E depois, 1 segundo,
ele fica ligado. Pode dar a impressão contrária, mas vocês viram este fonte funcionando. Analisem bem que vocês vão ver que é justamente isso. A sequência do fonte parece que ele está ficando em high 4 segundos, mas não está. Coloquem o programa para funcionar que vocês vão ver. E vocês viram eu também filmando. Ele só dá uma piscadinha de 1 segundo e fica 4 segundos apagado. O fonte é bem simples. O mais importante dessa aula é a ligação do transistor e seus dois circuitos, emissor e coletor. Bem, então foi uma aula curta, né, para vocês entenderem o circuito de liga-desliga, o mais simples para vocês gravarem aí o princípio de um circuito no Arduino com alguma parte ativada, que é geralmente a base, né, para que o transistor sirva de chave desliga eletrônica. Não percam a próxima aula que nós vamos dar mais um aspecto do Arduino comandando o transistor. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim da aula 10.